Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Não tenho aparecido aqui com tanta frequência como antes, mas tenho bons motivos, né? Eu estou ainda ajeitando aqui o novo pedaço do expositor, trabalhando muito e salvando Hyrule, jogando Zelda. Então, isso aí tem tomado muito tempo e também eu acho que o canal tem que trazer entretenimento, alegria. Às vezes não vale a pena a gente ficar batendo em temas que nos entristecem, né? Apesar desse aqui ser o canal mais triste do Brasil. Mas tem coisas que a gente tem que falar, tem coisas que eu acho que vale a pena conversar. Aliás, talvez uma das coisas mais interessantes da gente estar inserido no meio, e nesse caso aqui de colecionar e tal, é poder trocar ideias, conversar, discutir sobre coisas, obviamente com educação, mesmo com opiniões contrárias, porque faz parte, vamos falar assim, da tal experiência que talvez a gente fale um pouquinho aqui hoje. E por que isso? Porque hoje é dia de treta. Treta no Jurassic Park Burger Restaurant, que está para inaugurar. Lá o pessoal da página postou lá a data da inauguração, postou o preço do cardápio, postou, enfim, o lugar onde é o restaurante, e lendo lá os comentários, apesar de eu ter minhas opiniões, eu vou comentar aqui, talvez vocês concordem ou discordem, mas tem coisas ali que a gente tem que falar e dá uma tristeza muito grande assim com a sociedade, com tudo. Então eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Não é só tristeza, mas é aquilo que eu falei, é de trocar, de conversar e trocar experiências, né? E antes eu preciso agradecer novamente a editora Comic Zone, me mandou 2 quadrinhos. Ferrez, muitíssimo obrigado. O primeiro é a 3ª edição aqui do Prisioneiro dos Sonhos. Essa é a 3ª edição lançada pela Comic Zone, de, se eu não me engano, de 6 edições. E esse aqui é o começo do fim. Então, não vou dar spoilers. Minha sugestão, são quadrinhos fininhos, mas que não estão relacionados, o enredo não está bem relacionado, tem a ver com os sonhos, etc. Mas eu acho que vale a pena a leitura na ordem. Eu já mostrei os outros quadrinhos aqui no canal, porque daí você começa a entender um pouco a proposta desse quadrinho, a proposta do autor, e aí a coisa fica mais interessante, porque aqui tem soluções, especialmente na primeira e na segunda edição, para aquela situação do sonho do Julius. Tem soluções gráficas assim que você fala, caramba, que legal. E esse aqui, sem dar muito spoiler, o Julius vai parar no mundo invertido. Lembra um pouco Stranger Things, porque olha só a capa, e olha aqui, ó. Então, você pode começar lendo a história desse lado, ou pode começar lendo a história por esse lado. Achei interessante pra caramba. Dos 3, ainda o primeiro eu acho que é o mais legal para mim. O segundo também gostei bastante, mas de novo, bem legal. Essa aqui é uma das séries da Comic Zone que eu estou mais gostando. E chegou também esse tijolinho aqui, o Zanardi. Já tinha chegado há algum tempo, não tinha feito nenhum vídeo, comentei sobre na live. Já tinha mostrado no último vídeo algumas páginas. Quadrinho italiano que retrata a juventude da época, que é muito parecida com a juventude agora, ninguém quer nada com nada, estamos criando, não generalizando, mas boa parte da sociedade criando monstros preguiçosos e tal. E aqui retrata, parece 2023. Então, não é vamos falar assim, não é o meu preferido da Comic Zone, não porque o quadrinho é ruim, não porque o enredo é ruim, não porque a arte é ruim, mas porque isso aqui também me chateia um pouco o conteúdo, porque retrata muito o que temos agora. Então, de novo, Ferrez, muitíssimo obrigado. Jurassic Park Burger Restaurant pertence à Iron Studios. Para quem acompanha o canal ou para quem acompanha esse e-mail, sabe que a Iron, há um tempo atrás, abriu um restaurante temático de Jurassic Park lá no Itaim. Então, nós estivemos lá na inauguração, fizemos vídeos, comentamos sobre isso na live, e esse restaurante fechou e se mudou, e agora vai estar reabrindo no meio do mês, numa área muito maior, 2.000 metros quadrados, num shopping lá em São Bernardo. Então, primeiro dou um passo para trás para comentar sobre a situação do anterior
e chego no novo e também chego onde eu quero comentar. O primeiro restaurante era, na minha opinião, pequeno, tinha um problema de filas, onde as pessoas ficavam no sol e na chuva esperando para entrar. Isso, às vezes eu passava de bicicleta com a minha esposa, com a Luciana, a gente não entrava porque, apesar de ter a loja lá dentro, aquilo ali, aquela história da fila na rua tal, me incomodava. Tinha uma situação que você pegava a bandeja e depois tinha que ficar caçando mesas, porque era difícil às vezes achar uma mesa confortável para sentar. E a experiência, tal experiência épica, tal, para mim, e aí essa é também um parênteses interessante, não era tudo isso, porque para mim era comer ao lado do dinossauro, do Tiranossauro Rex e tal. Então, mas vejo, o filho da minha sobrinha, ele adorava ir lá. Aquilo lá para ele era épico, ficar ali perto dos dinossauros e tal. Então cada um tem uma experiência diferente. Especialmente para mim, ou para outras pessoas que viajaram bastante, foram em outros lugares e tal. Às vezes é bacana, é bonito, mas não é toda aquela coca toda por uma questão pessoal. Então lá tinha uma outra situação que às vezes me incomodava, que você saía da rua, entrava na fila, você podia pedir lá a tua comida no totem, aí você tinha que sair para caçar uma mesa, aí você ia lá receber, pegar a bandeja, aí você tinha que pegar lá, abastecer o seu refrigerante, pedir o ketchup, a mostarda e alguém ainda... e depois você fala, vou comer uma sobremesa, é no outro andar. Então você tinha que se deslocar verticalmente para ir buscar a sobremesa num outro andar. E no final alguém falava assim, o senhor quer pagar os 10% de serviço? E eu ficava pensando, que serviço? Então, talvez o custo como couvert em restaurantes, porque tem o couvert que é exatamente por causa para você ser recebido em bons talheres, copos. Existe uma outra discussão em cima disso, mas naquele caso, na minha opinião, era um pouco descabida. Mas, de novo, ia lá com alguma frequência, não com grande frequência, porque o hambúrguer bom, primeiro estava no meu itinerário, e o hambúrguer era gostoso, o ambiente era interessante porque eu encontrava pessoas que eu conhecia. Então a minha experiência é diferente da experiência de outras pessoas, seja positiva ou seja negativa. E o hambúrguer era um smash burger, que era gostoso, comi 2 ou 3, mas não era o melhor hambúrguer do mundo, como diria o Madeiro. Se bem que o Madeiro também, hoje em dia, eu não consigo mais comer, acho muito salgado aquilo ali, de novo, minha opinião. Então, eles saíram desse imóvel no Itaim, que também era ruim de estacionar, tinha que deixar no valet e tal, etc., e foram para São Bernardo do Campo, numa área maior, por diversos motivos. Uma delas, eles estão dentro de um shopping, provavelmente o custo de aluguel, seja lá o que for daquela área, é menor, e estão fazendo algo que é um restaurante e também algo temático, onde você, pelo que eu entendi, você entra no parque, então você come e depois ainda tem um entretenimento ali, tem um show, vamos falar assim, para você assistir andando como se estivesse andando pelo parque, com coisas se movendo, com barulhos e tal. Parece ser legal. Dê uma olhada no cardápio, nos preços, e dê uma olhada também nos comentários. Para minha surpresa, a gente sempre espera alguma coisa negativa, as pessoas com críticas, as pessoas descendo a lenha e tal, mas para minha surpresa, os comentários assim são 400 e poucos a última vez que vi que alguns foram excluídos, mas assim com questões descabidas. Então, praticamente o combo simples, você faz a reserva, você paga R$30 pela reserva, e essa reserva, esse valor de R$30 é convertido lá na hora que você chega no restaurante. E ali o menor combo, incluindo, deduzindo a reserva e participando lá da história da experiência, do caminho de rato, não sei como é que é lá, tipo Noites do Terror, não sei como é que vai ser o negócio lá, mas custa o menor combo R$125 a R$135. Então, as pessoas ali loucas da vida falam, com esse preço não dá para ir, esse preço é muito caro, isso é um absurdo, tem gente, vou cancelar a minha reserva por causa do preço.
faço um parênteses aí. Quando, eu não sei que público, na verdade desconfio que público o restaurante aguarda lá. Então, você quando tem um modelo de negócio, alguma coisa, você define o público que você quer atingir. Então, se eu faço um comparativo do público aqui que coleciona figuras, que paga 500, 600 paus numa figura 1 para 10, que tem Hot Toys, tem Sideshow, tem isso e aquilo, não é algo, na minha opinião, e vocês podem discordar aí, descabido, porque hoje você vai, citei o Madeiro, você vai num Outback, você vai num outro restaurante qualquer, não sai por menos de, às vezes, de 90, 100 pau por cabeça. Então, vamos falar assim, não é um preço, na minha opinião, descabido, até porque nesse momento eu não vi direito agora o detalhe do cardápio, mas não são mais smash burgers apenas, tem hambúrgueres diferentes e tal. Toda vez que vem aquele história do blend, eu fico fulo, porque quando é o blend, é porque vai custar mais caro. Apesar de eu achar caro, não é descabido o valor, na minha opinião. Mas eu entendo quem reclama do preço. Por quê? No nosso país, nas nossas condições da grande maioria, R$100 arredondando em média, é um valor caro. É um valor alto. E eu experimentei recentemente na pele algo que raramente eu experimento, porque eu sou casado, tenho a minha esposa, os 3 gatos, e ok, são 2 pessoas. Mas geralmente as pessoas têm filhos. Então, recentemente foi lá no Vila Lobos com meus 3 sobrinhos, que passaram o final de semana aqui comigo, a carreta furacão. Ficar com os 3 aqui é divertido demais, mas equivale a pedalar mais de 100 km num dia. E nós fomos lá naquela exposição de Avengers, e fomos lá na tal Roda Gigante Rico. Para andar na Roda Gigante do Rico tem que ser rico mesmo, tem que mostrar lá comprovante de residência, comprovante de cartão de crédito, quase isso. Por quê? Se for pensar só na experiência lá dos Avengers, tal, que eu achei também bacana, mas assim como outras coisas, nada demais, 400 paus, mais de R$400. Eu, minha esposa e 3 crianças. Considerando que elas pagaram meia. E depois fomos na Roda Gigante. Se eu não me engano, minha esposa pagou 270 pau com a pipoca. Então, numa tarde, num parque que é público, mas com essas atrações pagas, estamos falando aí dos seus 700, 800 reais. Caro pra caramba. Dentro dessa condição nacional. Então, eu entendo o pessoal que reclama do preço, apesar desse preço não ser incoerente com outras coisas que a gente vê aí. Então, eu entendo, mas porque realmente, se você tem tem um filho, 2 pessoas tal, a mais, isso sai uma bala para esse passeio. Então, na outra ponta, quem oferece a tal experiência, toda essa história que o pessoal geralmente entrega, não estou falando de Iron Studios, mas estou falando no geral, todo mundo fala dessa história da experiência, do épico, tudo, e entregar algo só de nome, do outro lado aquilo ali tem que valer muito a pena, tanto na alimentação quanto no programa, porque não é só isso. Tem o deslocamento, estacionamento e por aí vai. E às vezes tem um souvenir também. Então, entendo. Uma outra coisa que também está fora por sorte eu tive a oportunidade, outras pessoas também têm, mas quando você vai para fora, o pessoal fala, esse negócio da experiência vem da Disney, a Disney é a referência da experiência. A Disney, se você pegar nos últimos 10, 20 anos, tem aumentado cada vez mais os seus preços. Nos parques, na alimentação, agora você paga, para quem foi na Disney sabe o que eu estou falando, paga Fast Pass, paga isso, paga para você não pegar fila. Então, todo mundo quer dar um jeito de arrancar o dinheiro e tudo está caro. E por outro lado, a gente às vezes fica um pouco chateado que fala assim, puxa, não sei se valeu tanto a pena. Então, em relação ao preço, de novo, eu entendo, não sei como é que vai ser. Tem muita gente que vai falar, vai flopar isso e aquilo. Não sabemos. Eles devem ter um plano de negócio lá para isso e devem ter feito uma planilha de custos, alguma coisa para se pagar esse investimento. Então, espero muito que seja um sucesso e vale a pena. Mas em relação aos valores, apesar de caros, volto a dizer, não é incoerente. Então,
Mesmo você pegar, hoje, você pega um Burger King, um McDonald's, aliás, McDonald's pode ser o que for, ainda é o hambúrguer que eu tenho mais vontade de comer, Big Mac, até hoje. Então, você vê como eu sou um pouco simplório no meu gosto, né? Então, Big Mac ainda, tirando exceções, ainda é um hambúrguer que fala, puxa, vontade de comer um Big Mac. Às vezes um Burger King. Mas se você for pensar, é uma proposta totalmente diferente. E aí, tem a questão do lugar, São Bernardo do Campo, grande São Paulo, dentro de um shopping. Comecei a ler os comentários, e aí tem absurdos ali, do tipo, no interior não poderei ir, ou, nossa, ficou muito longe, o que é isso? Desrespeito com nós clientes. Espera aí, é longe para mim, é longe, eu, por esses motivos e outros motivos, irei em algum momento, mas não com grande frequência. Mas é longe dependendo da referência, de onde você mora, de onde você sai. Então, eu acho um desrespeito das pessoas que estão desse lado da ponte, ali ou aqui, chamar aquilo ali de esse lugar é ruim, esse lugar é longe, esse lugar é o interior, esse lugar é desconhecido. E aí você abre o perfil da pessoa, a pessoa também mora longe pra caramba daqui ou dali. Então, o longe é relativo. Não adianta ficar... Você pode falar, puxa, é longe para mim, não poderei ir com grande frequência, eu não poderei ir e tal. Isso eu entendo, que é o meu caso. Agora, você diminuir o lugar, diminuir a cidade, diminuir quem mora lá, é ser muito egoísta. Muito. E é aquilo que eu falo sempre, o nosso meio aqui é uma amostra no geral. Então, e ali, aquelas centenas de comentários, tem pessoas que não são só do nosso meio. Aquilo ali é uma amostra maior do que é a humanidade, do que é o nosso país. Então, olha só que situação. Eu lembro que em várias conversas com a turma da Iron, eles falaram, não, a gente tem que furar a bolha, sair do nicho, porque o nicho é isso, o nicho ficava implícito, que é meio ingrato, a gente quer furar essa bolha. Essa é o mundo, esse é o mundo real fora da bolha. São pessoas, em grande maioria, que não têm poder aquisitivo para pagar uma experiência dessa, para a família toda, e que não entende, às vezes, que tem coisas que têm um valor agregado de serviço, de questão de item de colecionável, isso e aquilo. Esse é o público geral aí. Então, vamos ver o que a Iron, o JP, o que eles vão fazer agora que eles furaram a tal bolha. Mas diminuir o lugar, de novo, é longe, mas você pega o Hopi Hari, o Wet n Wild, é fora de São Paulo. O Hopi Hari está na situação que está porque, não por causa da distância só, mas porque morreu gente lá e etc. Para quem, falei da Disney e outros parques, às vezes mesmo você tem que se deslocar de avião e mesmo nos locais onde você está, você tem que se deslocar. Você que vai no Beto Carreiro com as crianças, espero que eu vá em breve com as crianças, porque, de novo, viajar para fora não dá ainda com 3 crianças pelo custo e outras coisas. Mas também tem que se deslocar. Então, agora você fala, puxa, o lugar é uma merda, tem que ver o nível dos comentários, ou alguns lá quem é o animal que fez esse cardápio com esse preço. Essa é uma amostra do geral. Então, é triste porque assim, eu concordo com uma série de coisas, com uma série de críticas. Tanto que eu falei aqui, em relação ao valor, você olha de um lado, parece barato, se olha do outro lado, parece caro. Posso falar da distância, para mim é longe, para outra pessoa é perto. Então, para mim é longe, mas agora eu tenho onde parar o carro no estacionamento. Para mim é longe, mas eu não preciso ficar esperando na chuva ou no sol para poder entrar. Talvez seja longe, mas entreguem algo que realmente me satisfaça plenamente com o que eu estou pagando. O que não dá nesse meio do colecionismo e em outras coisas da nossa vida, na minha opinião, quando estou com a cabeça fria. Porque quando estou com a cabeça quente, falo bobagem, aponto, critico e tenho todos os defeitos do mundo. Mas a senhora que você vai encostar a cabeça no travesseiro, não para os outros, mas para nós mesmo, a gente tem que falar assim, puxa, tem coisas que são descabidas. Então eu espero que o restaurante lá seja um sucesso, que o negócio seja legal,
Mas o comentário é esse, meu desapontamento não é com a distância do restaurante, com o preço e tal, mas com as pessoas. Então é muito triste o egoísmo que acontece também aqui no nosso meio, né? Outro dia, falei até numa live, dei uma notícia da ReHap que estava com problemas financeiros, talvez fosse fechar, e não foi uma, duas, mas talvez umas 5, 10 pessoas num canal pequeno, como o nosso, cada vez menor, mas pequeno, e escrevendo assim, mas vai ter promoção? Caramba, estamos falando de um negócio muito maior que o bonequinho na prateleira, que faz parte dos bonequinhos na prateleira, mas algumas pessoas não têm bom senso ou são egoístas demais. Espero não ter me estendido demais com isso aqui, não ter sido chato com o tema desse vídeo, mas é algo que eu precisava desabafar sobre isso e trocar uma ideia com vocês aí. Vocês que gostam aqui do canal, gostaram desse vídeo ou de outros, não deixe de comentar dizendo que assistiram isso aqui até o final. E a gente se encontra provavelmente em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.